Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos nós que estão nos ouvindo nesse exato momento. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host do programa de hoje, a edição de número 56 do podcast Black Yellow Brasil, dedicado para falar sobre o Pittsburgh Steelers aqui no país. Comigo hoje eu tenho o grande Caio Melo de volta à bancada. Diga aí, Caio, como é que o senhor está? Opa, galera, finalmente de volta. A honra aqui de estar participando com vocês novamente. Programa hosteado pelo grande Ricardo Rezende aí, nosso chefe, nosso líder, nosso mentor. Vamos lá. A voz do Danilo faz falta, mas o chefe comandando é sempre bom demais. Eu agradeço as credenciais, mas nada disso vai me comparar à inigualável voz de Danilo Batista. Já são 2 edições sem o Danilo e já estamos sentindo muita falta dele, então um grande abraço para o Danilo. Conosco hoje, a quem eu considero o melhor editor de podcast do Brasil, o grande Germano Coutinho. E aí, Germano, como é que você está? Todos os elogios rasgados a Vossa Senhoria cabem perfeitamente. E sobre o podcast de hoje eu tenho um pequeno recado. Vamos lá. Bipolaridade, classe gramatical, substantivo feminino, separação silábica, bipolaridade, plural, bipolaridades, sinônimo, Pittsburgh Steelers. Apenas isso. Germano está ensaiando essa introdução desde o encerramento do jogo de domingo. Muito bem, Germano. Muito obrigado pelas suas belas palavras, por essa bela introdução, como já é de praxe por sua parte. Como podemos ver, a felicidade, belas palavras, elogios estão rolando por esse podcast. E não poderia ser diferente, né? No domingo, como grande maioria de vocês já sabem, o Steelers derrubou o último invicto da NFL, o Kansas City Chiefs, jogando em pleno Arrowhead Stadium. O Chiefs que preparou toda uma logística especial para essa partida, porque era esperado, na verdade, o maior público da história do estádio. Quem estava presente lá, os jornalistas e tudo mais, comentavam como o barulho estava ensurdecedor. Era coisa de louco o clima que se encontrava o Arrowhead Stadium. E parece que é esse clima que faz com que Ben Roethlisberger e o Steelers cresçam ainda mais dentro dessas partidas, quando estão diante desses cenários um pouco mais controversos. Ainda mais, como a gente sabe, é toda a narrativa da semana passada e culminou numa atuação, independente do placar, certo, pessoal? De gala da equipe. Eu não sei se os amigos da mesa concordam comigo, mas acredito que sim. Foi o melhor jogo da equipe nessa temporada, correto? Correto. Difícil, mas por exclusão eu diria que está correto, eu diria que realmente foi o melhor jogo. Eu diria correto e sem dúvida aí, por a gente ter ido para um ambiente hostil contra o melhor time da NFL e até aqui na temporada, a gente pegou o único time invicto e ganhar deles, na casa deles, dominando 3 quartos e meio de jogo, é incrível. A gente jogou contra o melhor running back da liga e o melhor running back da liga, contra a defesa que tem problema contra o jogo corrido, não deixou ele correr. E contra um ataque extremamente explosivo, extremamente dinâmico, não deixou eles terem essa explosão no jogo. Realmente. E cometendo turnovers. Então, independente disso, foi uma partida dominante da nossa equipe. Uma grande vitória, a maior da temporada, a melhor partida da temporada, com certeza. Eu comento isso, independente do placar, porque como a gente também sabe, a vitória por 19-13 talvez não reproduza nem um pouco como foi a partida
em si. Como o Caio bem falou, o Steelers dominou o jogo por 3/4 e meio, basicamente. O ataque do Chiefs, nulo. O Kareem Hunt não viu espaço para correr. O Hunt terminou a partida com incríveis 21 jardas, sendo a corrida dela mais longa de 5. Era o principal running back da NFL, era o running back com mais jardas entrando nessa partida e tudo mais. Alex Smith com pompas de MVP, melhor jogador da temporada até agora, ótimas credenciais, sem interceptações, também não teve espaço. A defesa do Chiefs, que é uma defesa de respeito, a gente bem conhece. O time todo do Chiefs, na verdade, não. O time do Chiefs é extremamente bem treinado, como a gente destacou na semana passada pelo Andy Reid, e não conseguiram ter uma reação para parar tanto Le'Veon Bell como Antonio Brown. O que aconteceu no domingo era o que a gente estava esperando, é o que a gente espera, na verdade, que aconteça em todos os jogos da temporada. Quando você usa o melhor running back da liga, Le'Veon Bell, atrás de uma OL extremamente atlética, usando conceitos simples que fazem sucesso no ataque. Então é aquele famigerado pull com o De Castro, o pull que o Pouncey também está fazendo, corridas atrás do Knicks, o Jesse James e o Vance McDonald muito bem nos bloqueios, um ótimo trabalho que o James Daniel fez, tanto com o James quanto o McDonald nos bloqueios. Então, coincidentemente, o Vance McDonald teve em campo em 17 jogadas, o Bell correu para 127 jardas. Se for parar para analisar, 127 jardas que o Le'Veon Bell teve, representa 71% das jardas que o Bell teve na partida foi com o Vance McDonald em campo. Isso é o que a gente pode não perceber, isso pode ser uma coincidência, obviamente, mas talvez o atleticismo que o McDonald tem nos bloqueios, chegando rapidamente no segundo nível, a força que ele tem, isso talvez não é algo para se discutir. Então, comentaram até no Twitter comigo na hora, eu confesso como não lembro, então se você estiver ouvindo, por favor, me dê os créditos falando com a gente no Twitter, porque eu não lembro. Eu lembro alguém falando que o Vance McDonald, com a camisa 89, é um Memphis Spade atlético. E a gente estava com a expectativa no início do Vance McDonald ser um pass catcher, ser um recebedor de passes, e ele está se mostrando ser um excepcional bloqueador. Isso vai também além tanto da OL quanto dos TEs, como a gente está vendo um bom trabalho, um esforço muito grande dos wide receivers, do Juju Smith e do Bryant, ajudando muito nos bloqueios no fundo do campo. Então todo esse conjunto, todo o ataque na mesma página, basicamente como estava no domingo, acontecem boas coisas. Vocês tiveram a mesma sensação que eu, meus amigos? Jogar a bola para vocês agora. Com certeza, Ricardo. Sobre o Vance McDonald, sensacional aí, né? A gente esperava um cara muito mais pass catcher, muito mais aquele receiving tight end, e acabou recebendo um cara que vem se destacando como bloqueador, né? Então, é interessante aí o contraste, porém, é uma surpresa boa. Com certeza é um cara que está ajudando a dar impulsão aí ao nosso jogo corrido, né? E sobre o ataque, em geral, aí no jogo de domingo, mais uma partida aí que aí eu vou deixar uma criticazinha aí ao nosso ataque. Eu acho que, independente da gente ter feito uma partida muito boa, o Bell foi muito bem, sensacional a partida, principalmente da OL. Inclusive aí tivemos a lesão do Marcus Gilbert, infelizmente. Parece que regrediu aí no problema aí de coxa dele, da lesão na coxa, e o Hubbard entrou bem, pelo menos ele entrou bem, não comprometeu, e várias vezes ali teve alinhado no snap com o pass rush com o Justin Houston, que não é pouca coisa, é um dos melhores outside linebackers, um dos melhores pass rush da liga, e incrivelmente deu conta do recado. E destacar aí, talvez mais uma vez a gente não teve uma boa partida em relação a play calling, alguns erros ofensivos ali, bobos, eu diria. A interceptação do Big Ben não foi culpa dele, fica muito claro aqui. Chegar e bater no Ben porque ele lançou aquela interceptação para o Marcus Peters é um erro. O Big Ben fez a leitura certa, fez o passe certo, o problema foi que o Brown errou, ele mesmo admitiu, inclusive logo depois da interceptação o Brown foi até o Ben e aí mostrou ele na tela, ele admitindo que foi erro dele, apontando
perdendo para ele mesmo, dizendo que foi culpa dele. Na verdade, ele ele foi correr uma slant e parou imaginando que o Ben ia passar a bola para ele no momento que ele congelasse a rota. Só que o Juju fez a mesma rota do outro lado e o Juju seguiu. E o Ben, ao invés aliás, o Ben não, o Brown, ao invés de continuar a rota, acabou parando e gerou a interceptação, que também foi uma recepção muito atlética e muito boa do Marcus Peters, né? Ficou aí praticamente de graça também. Sobre o ataque em geral, algumas chamadas aí que eu não gostei. O Ben não foi espetacular, mas também dessa vez eu não acho que ele comprometeu, acho que ele jogou bem bastante. Sendo o que você falou, Ricardo, ele vem sendo o bom e velho game manager. Quem tá empurrando o ataque, impulsionando o ataque é o Bell, a OL, os bloqueios sendo muito bem feitos e o Ben sendo um grande game manager. E aí algumas chamadas realmente que eu não gostei. Também teve um erro do Ben numa jogada ali que era first down certo, o Juju tava livre no meio do campo, ele lançou pro Bell. Perdeu um touchdown também, segurou a bola demais, decidiu lançar pro Bell de todo jeito e o Brown estava livre. Enfim, são erros que a gente entende acontecerem, alguns erros de chamada também, mas o que foi sensacional nesse jogo foi que o Brown cometeu um erro e gerou uma interceptação, e o Ben cometeu um erro que o Brown conseguiu corrigir e que era para ser uma interceptação e virou o touchdown da vitória. Isso aí você ter playmaker no nível do Antonio Brown na sua equipe, do nível do Le'Veon Bell, não tem preço que pague, por isso que ele é o wide receiver mais bem pago da liga. Ainda é o mais bem pago da liga, não tenho certeza se é o número 1 ou o número 2, mas independente é o dinheiro mais bem pago aí dos últimos anos que o Steelers pode oferecer em contrato para um dos seus jogadores. A atuação do ataque nesse jogo, na minha opinião, não foi muito boa. Eu vou discordar um pouco de vocês e eu vou me basear no seguinte fato. O Bell teve quase 200 jardas de scrimmage, teve 179 pelo chão. O Antonio Brown teve 155 jardas aéreas. Foi a primeira vez na carreira dos dois que ambos tiveram mais que 150 jardas num jogo. E mesmo assim nós ganhamos por 19-13. Então, mesmo que o Ben não esteja no nível das temporadas anteriores, mesmo que ele realmente esteja apenas um game manager, eu não estou gostando da atuação do ataque. Eu não vou nem falar muito em play calling, que nós já discutimos isso bastante em programas anteriores, mas o ataque, independente do motivo, ele precisa melhorar. Ele precisa anotar pontos. Eu venho batendo nessa tecla de que o nosso desempenho na Red Zone não tá bom. Simplesmente não tá. A gente chega na Red Zone adversária e não consegue fazer um touchdown. Nesse último jogo mesmo, nós tivemos uma primeira pro gol, acho que da linha de 4, 5 jardas, que primeira jogada, passe pro Brown, que inclusive o Big Ben depois, nas entrevistas, enfim, nos comentários após o jogo, disse para a imprensa que, na verdade, a chamada tinha sido uma corrida, mas que o Ben alterou ali na hora, porque não gostou muito do matchup que eles tinham com o pessoal dos Chiefs e tal, e mandou um passe. Tudo bem, beleza. Só que é rotineiro isso. A gente chega em primeira pro gol e não consegue entrar na endzone. E nós temos simplesmente o melhor running back da NFL. Temos um fullback muito bom, que é o Nix, que demonstrou nesse jogo o valor dele pro time. Então, assim, eu não entendo como a gente fracassa tanto quando chega perto da zona adversária. Por isso, eu não gostei do jogo do ataque. Pra gente ganhar, tudo bem que os Chiefs são um bom time, era o único time invicto, era fora de casa. Mas, poxa, pra gente ganhar de 19-13, a gente precisa de mais de 150 jardas do Bell e mais de 150 jardas do Brown. Pra mim, não faz muito sentido. A gente tá pecando muito na hora de anotar pontos. Contra os Chiefs, foi suficiente porque a defesa jogou muito bem. A defesa dominou boa parte do jogo. Então, em outros embates, em futuros jogos, o ataque precisa melhorar, principalmente a questão de marcar pontos, porque se a gente não melhorar, vamos continuar a perder jogos relativamente fáceis, como a gente já perdeu, e no final da temporada isso pode nos custar muito caro e em uma posição de seed nos playoffs. Essa questão de marcar pontos, a gente já comentou na semana passada, como o Steelers tem dificuldade em marcar mais de 30 pontos com esse ataque, não é de agora, é de alguns anos para cá. Para recapitular, times como Jaguars, Dolphins, Colts, Titans, com todo respeito ao ataque deles, tem jogos com mais de 30 pontos do que o Steelers. Eu particularmente vi uma evolução no play calling. O time, obviamente, e se escancara para todo mundo, tem muita dificuldade na red zone. Hoje, na coletiva, Mike Tomlin disse que viu uma evolução da equipe nas 20 jardas finais.
não tem como piorar. Então, se a gente marcou nenhum touchdown na semana passada, a gente marcou um touchdown nessa partida. Não, é coisa de praxe, coisa clichê que Mike Tomlin fala toda semana, porque tem número na mão para poder contra-argumentar. Mas a gente sabe que não melhorou em nada e o time continua com dificuldades, como o Germano bem falou. Para caminhar no campo, eu gostei bastante, novamente, eu não vou me queixar disso. Obviamente me preocupa, o mesmo que o Germano pontuou muito bem, que a gente não consegue, a gente tem que começar a reproduzir essa superioridade do ataque em pontos. E trago para cá, para vocês, um número interessante do Le'Veon Bell, que o Le'Veon Bell tem exatamente 4 corridas dentro das 5 jardas. 4 corridas dentro das 5 jardas, que são 4 touchdowns. E a equipe não usa o Bell nesse tipo de situação, como a gente já viu. Ou é o shotgun aberto, abre todos os wide receivers, inclusive o Bell tá alinhado com o wide receiver, fica Big Ben sozinho lá atrás, ou não tem outra coisa, porque é sempre isso. É o padrão da equipe quando joga jogando com um campo curto. A gente teve um flash no início da temporada e ótimas jogadas, ótimas chamadas na parte final do campo, um shovel pass para Jesse James, shovel pass para Juju Smith, e a gente não viu mais esse tipo de jogada em campo. Eu sou fã do Knicks também, assim como o Germano é. O Knicks é um jogador espetacular, é um cara que pode abrir um caminho pro Bell entrar na red zone. E quando o campo tá curto, eu não veria problema nenhum em tirar o Bell e botar o Terrell Watson. Eu comento isso semana após semana no Twitter. O Watson não tem jarda para trás com o Watson. Bota a formação simples, bota a formação I, bota o OL extra de tie-end, como a equipe vem fazendo, quando for dentro das 5, 3 jardas, como a gente ficou contra o Chiefs. Bota o Watson de cabeça baixa, ele não vai andar para trás, eu posso lhe garantir. Uma hora vai entrar. Então, são invenções que a gente continua sem entender o que passa na cabeça do senhor Todd Haley. E assim como o time bipolar, em termos de oscilar de um jogo para outro, a gente vê como a equipe também, dentro da partida, na mesma unidade que é o ataque, consegue sair de uma situação como a gente saiu, jogando no estádio hostil, lá de trás da linha de 1 jarda, para caminhar o campo todinho. Isso não é qualquer time que faz. E chegar na boca da endzone e sair com o field goal é uma coisa extremamente frustrante. Então, tem para ontem que o senhor Todd Haley mudar esse gameplay, porque não dá. Domingo, depois do jogo contra o Chiefs, no domingo, estava todo mundo feliz, obviamente. Eu mesmo comentei no Twitter, no QG do Black Yellow, no WhatsApp, e vamos comemorar hoje a vitória. A gente deixou o lado emocional muito forte contra o Jaguars, xingando a equipe. Então, hoje, depois da vitória contra o Chiefs, vamos comemorar, vamos deixar para cornetar depois. Depois que a gente vê as chamadas que o time teve em campo curto, aí que a gente volta para a realidade. Novamente, eu mantenho o discurso, o Steelers jogou bem, o ataque jogou bem. Red Zone é algo que esse time tem muito trabalho a se fazer ainda. O time tem as peças necessárias para ter sucesso, o time tem tudo para ter sucesso naquela parte do campo. É injustificável o Steelers da semana 6 ainda sofrer do jeito que sofre na Red Zone, quando já mostrou no início da temporada mesmo, nessa temporada, que tem capacidade de transformar esse espaço curto em TD. A ineficiência do ataque nas últimas 20 jardas do campo acaba prejudicando também a defesa. A defesa que tem jogado muito nos últimos jogos, não só nos últimos jogos, na temporada até agora, nessas 6 partidas, a defesa, inegavelmente, tem sido o nosso ponto forte. Acho que quase ninguém, antes da temporada começar, ia pensar isso, que a defesa estaria carregando o time, mas é o que está acontecendo, pela ineficiência do ataque. É como você bem falou agora também, Ricardo, o ataque consegue ter drives longos, o ataque consegue avançar no campo, mas parece que quando chega na hora de concretizar o bom trabalho, o ataque não consegue entrar na endzone. Isso acaba deixando a defesa em uma situação muito vulnerável, porque ela faz o trabalho dela, ela impede o time adversário de anotar muitos pontos, ela força turnovers, só que ela olha no placar uma posse de bola. Ou seja, um erro feito, o Art Burns cometeu nesse último jogo, que proporcionou o touchdown dos Chiefs, do
de Anthony Thomas lá de 50 e poucas jardas, acaba deixando o jogo em perigo, justamente por causa disso. A defesa não é perfeita, assim como o ataque também não é. Só que se a defesa vem fazendo um trabalho consistente, um trabalho bom nesses jogos, o ataque tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que proporcionar essa defesa a poder cometer pelo menos um erro e não basicamente botar quase o jogo a perder por causa disso. E foi o que aconteceu de novo nesse jogo. É como eu falei, o ataque precisa melhorar e ficar no mesmo nível da defesa, pelo menos isso. Porque se um lado não funciona, a balança pende para o outro lado. E quando pende, complica muito a situação. Para reforçar isso que o Germano falou, e o que eu já havia comentado anteriormente, como o time caminha bem pelo campo. Le'Veon Bell já ganhou 36 first downs pelo chão nessa temporada. 36. Nenhum outro running back tem mais de 30 na temporada. Então daí a gente já vê como o ritmo que esse time caminha no campo e pela quantidade de pontos que a gente vê nos placares, semana após semana, infelizmente isso não é reproduzido. Vocês falaram tudo, basicamente tudo que eu acho, eu concordo com tudo. Assina embaixo, na verdade o que vocês falam aí é o que, na verdade, na minha explosão de emoção depois da derrota na semana 3 pros Bears, foi absolutamente tudo que eu falei, depois daquele jogo ali que gerou toda aquela discussão com... Aí no nosso QG, né, não vou também entrar muito em detalhes, mas toda a discussão que gerou no nosso QG foi justamente por causa disso, né, pela ineficiência do ataque, e realmente... Eu concordo contigo, Ricardo, quando tu fala que tu vê evolução aí na equipe. Eu também vejo evolução. Eu acho que a equipe tá, no geral, tá muito melhor, tanto no ataque quanto na defesa. E a defesa, a principal evolução aí que eu vejo é contra o jogo aéreo. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. No ataque, o que eu vi evolução é que o time parece que sabe movimentar a bola, e aí vocês falaram isso muito bem, sabe movimentar a bola e pelo menos aprendeu a movimentar a bola do campo e ter a bola em sua posse o tempo bastante para não cansar a defesa. É isso que eu percebi, pelo menos foi assim, tanto no jogo de Jacksonville, e aí, obviamente, os pick six lançados pelo Big Ben ajudou um pouco isso, mas querendo ou não, nossos drives lá também foram longos. Mas o que me desespera é a quantidade de vezes que a gente chega na red zone e não consegue executar. E aí, pô, velho, chegar aqui e apontar culpado de dizer que, pô, o Ben tá mal, as chamadas estão ruins, que é o que a gente vem falando, e tá dando a bola muito pouco pro Bell na linha de 5 jardas. Esse número do Bell ter corrido 4 vezes dentro da linha de 5 jardas e 4 touchdowns é impressionante. Significa que a gente tá tendo um péssimo, tá fazendo um péssimo trabalho em alimentar o Bell, porque se você tem um jogador desse no seu backfield, mesmo que seja manjado, você tem que insistir nisso. E o que me parece é que o que tá faltando no ataque é saber distribuir mais as peças. Não é nem que o nosso ataque é unidimensional, não é. Mas é que o nosso ataque hoje, felizmente, tem 2 jogadores do nível do Brown e do Bell, mas só depende da atuação deles. Nem o Ben está sendo decisivo, e nem o Martavis, ou o McDonald, ou o Jesse James foi na semana 1, ou o Eli Rogers estão sendo decisivos. Então, sobra tudo por acima do Bell e do Brown. E eventualmente, na semana que a OL for mal e que a gente não tiver o Bell, ou que a defesa ceder muitos pontos e o ataque tiver que correr atrás de pontuação para poder colocar a gente de volta no jogo, isso não vai acontecer. E aí a gente vai se lascar. Assim, Caio, eu discordo um pouco dessa questão que a gente vai se lascar quando o Ben, ou quando o Brown ou o Bell não renderem, não sei o quê. Assim, nós somos privilegiados em ter no ataque tanto o Brown como o Bell, que são 2 game changers de verdade na nossa equipe. Muitos ataques, muitas equipes não têm essa opção. Poxa, você vê o Tennessee Titans no jogo agora, no jogo do Monday Night. Quem é o ataque dos Titans? Você tem o Mariota lançando a bola, que é um bom quarterback, beleza. Agora você vai ver o jogo corrido. Tem o DeMarco Murray, tem o Derrick Henry. Tá bem, é um bom jogo corrido. Agora você vai pro jogo aéreo, teoricamente, quem deveria ser o líder ali da posição de wide receiver é o Eric Decker, que não tá rendendo. Aí você tem o Richard Matthews, o Tajay Sharp, enfim, alguns nomes também que não são nada demais. E nós temos... Ô Germano, Oi. Eu tô entendendo o que tu tá falando. Eu concordo contigo, pô. Sem dúvida, a gente é privilegiado demais de ter 2 jogadores no nível do Brown e do Bell. O problema não é esse, pô. O problema é que eu tô dizendo, no momento que, sei lá, vamos supor que o Brown não esteja numa noite boa, não esteja conseguindo conectar bem com o Brown esteja numa marcação muito boa, sei lá, eu não lembro o último corner que conseguiu
fechar de vez o Brown. Mas vamos assistir. Richard Sherman, que foi o último que eu vi parar o Brown. Vamos lembrar do jogo contra o New England, que botaram 3 jogadores em cima dele. Pronto, beleza. Esse é um momento que a gente, mesmo que o Brown seja o jogador que é, a gente é privilegiado de ter um jogador feito Brown, e graças a Deus a gente tem um cara feito Brown, e ainda bem que a gente pode pagar um cara feito Brown e ele merece cada centavo que ele recebe. Vai ter jogo que não vai estar acima da capacidade do Brown, até porque ele não é nenhum deus, vai estar acima da capacidade do Brown conseguir fazer um jogo espetacular quando você está jogando contra uma triple coverage o jogo inteiro. Então a gente vai precisar recorrer para Eli Rogers, para Jesse James, Vince McDonald, Martavis Bryant, Juju Smith-Schuster. E o que eu tô dizendo é que talvez passar a utilizar mais esses caras ajude a dar mais dinamismo ao ataque, entendeu? Porque hoje o ataque dos Steelers a gente só tem 2 coisas. Bola pro Bell correr, bola pro Brown, se ele estiver livre, se ele não estiver livre, paciência, bola pro Brown do mesmo jeito, porque ele pega a bola. O touchdown que a gente ganhou o jogo foi uma bola lançada, forçada pro Brown. E sem dúvida essa bola foi forçada. E que ele recebeu uma bola que era para ter sido interceptada. E não é nem que o Ben deu um passe ruim. O passe do Ben foi bom, o problema é que foi numa marcação dupla, pô. O passe do Ben não foi bom, não. O passe do Ben não foi bom. O passe do Ben foi ruim, obviamente que foi ruim, mas tira o Davis dali. Acho que foi o Davis que perdeu a interceptação. O passe teria ido na mão do Brown, isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Rapaz, o passe foi já muito alto, cara. Teria ido, pô. Eu não achei que foi tudo, não. Tudo bem que o catch radius do Brown é basicamente o Empire State Building, né? Mas... Então eu tô viajando. Mas mesmo assim, todo jeito, querendo ou não, é uma bola forçada no Brown, que eventualmente a gente podia ter o Martavis ou o Juju livre no campo, entendeu? Foi forçada uma bola num third down absurdo que o Ben forçou no Bell, quando o Juju tava livre no campo. Vocês lembram dessa jogada? Eu fiquei louco na hora. Fiquei gritando aqui em casa. O Juju tava livríssimo. A terceira descida. Eu sei que o Ben cometeu erro, mas também vem muito do acho que do nosso coaching staff de falar com o Ben para observar mais o resto do time. Até esse problema aí que aconteceu com o Martavis Bryant tendo muito menos snap no jogo do que ele teve na semana 1. Ele só tá tendo 50% dos snaps. Eu não entendo o motivo para isso. Tudo bem que a gente tá correndo muito mais com a bola, mas qual a dificuldade da gente executar um play action para um passe longo pro Bryant? Eu não vejo os Steelers executando play action com um passe longo pro Bryant. Então, velho, eu acho que falta muito. No que mais falta esse ataque, além de executar, é dinamismo. Eu acho que a gente tá num ataque que, por mais que produza, porque a gente tem 2 playmakers, 2 caras especiais, a gente tá num ataque engessado. Eu acho que o ataque da gente é engessado demais e isso me incomoda muito. Vendo outros times fazendo end around, fazendo play action o jogo inteiro, bootlegs e executando. Porque, querendo ou não, você pega uma defesa de surpresa quando você faz esse tipo de jogada. 2 anos atrás, em 2015, quando a gente perdeu o Bell, eu cansei de contar as jogadas de end around que a gente fazia com o Martavis Bryant. Ele corria para 20, 30, 40 jardas, ou até touchdown. Ou então passes curtos que a gente tinha ótimos bloqueios em até situações de screen e o Martavis Bryant resolvia, ou então o Brown resolvia. Por que a gente não pode fazer isso agora? Outra coisa que você falou, Rica, que eu concordo plenamente, é do Terrell Watson. Por que a gente numa situação de third and goal, sei lá, de 2 jardas, ou então de terceira para 2, ou até de... Esse jogo teve uma situação que eu fiquei arrancando os cabelos. Meu amigo, a gente tava na linha de 30, acho que é 35, 38 do campo de ataque. Não tinha field goal range pro Boswell. 4-2. Aí a gente deu um punt que foi muito bem retornado pelo Tyreek Hill. Por que não arrisca? Qual a dificuldade de arriscar com um cara tão pesado quanto o Terrell Watson ali no backfield? Qual a dificuldade disso? Qual a dificuldade de ser um pouco mais ousado? Eu acho que tá faltando um pouquinho disso pro Steelers hoje, pro ataque dos Steelers. Falta de criatividade. Simplesmente é falta de criatividade. Exatamente. E o que me deixou mais ainda... Ontem eu assisti o jogo, ontem à noite, na segunda noite, assisti o jogo do Mike Mularkey, do Tennessee Titans. O time deles com um ataque extremamente dinâmico com o Marcus Mariota. Isso com o Mariota completamente limitado, não podendo correr, e um ataque 10 vezes mais dinâmico que o nosso. 10 vezes mais criativo que o nosso.
fazendo end rounds, screens, jogada com 2 running backs no campo, enfim, diversas jogadas tentando confundir o posicionamento da defesa, ou até a leitura da defesa, e conseguindo, e executando. O Michael Lork, que foi dos Steelers, né? E fazendo várias jogadas criativas, várias jogadas interessantes, utilizando tanto o atleticismo quanto a velocidade dos seus jogadores. Eu não vejo os Steelers mais explorando isso. Pelo amor de Deus, qual foi a última vez que a gente viu uma jogada diferente do nosso ataque dar certo, inclusive? A última jogada interessante que eu vi dar certo no ataque foi um shovel pass do Ben pro Bell, que ele correu para 30 jardas, e se é que isso pode ser considerado um ataque dinâmico, uma jogada dinâmica, porque isso para mim é muito mais um check down. Ele olhou pro field, fez a leitura, não tinha ninguém, todo mundo marcado, e joga a bola pro Bell e ele conseguiu 30 jardas. Pô, qual a dificuldade da gente ter um ataque mais dinâmico? Eu acho que tá faltando criatividade do Haley, e eu acho que passa também pelo Tomlin. Eu acho que o Tomlin com certeza deve ter influência em cima do trabalho do Haley, e eu acho que tá faltando muita coisa pro ataque, e uma dessas principais é a falta de criatividade. Eu acho que com um pouquinho mais de criatividade, com um pouco melhor mesmo, porque basta usar melhor as armas, um pouco melhor, a gente vai ter um ataque muito mais dinâmico, e pode ser que vai pontuar muito mais do que a gente vem pontuando. A gente tem que parar de deitar tanto em cima da produção do Bell e do Brown, porque eles produzem muito, e mesmo que eles produzam muito, jarda não significa touchdown. O Brown lidera a liga com 700 jardas aéreas, com 2 touchdowns, pô. 2 touchdowns. Eu preferia que ele tivesse 10 touchdowns e 200 jardas aéreas. Preferia muito mais, e aposto que o Brown e o time inteiro preferiria. 200 jardas aéreas não, vai. 400. Porra, peraí, velho. Só pra destacar os números individuais do Brown e do Bell, eles dois, ambos já têm 700 jardas de scrimmage nessa temporada. É a primeira vez na história da NFL que dois companheiros do mesmo time, no mesmo ataque, conseguem pelo menos 700 jardas nos 6 primeiros jogos em uma temporada da NFL. O Brown, como o Caio falou, tem 70 jardas aéreas recebidas. Isso é quase 200 jardas a mais que o segundo colocado, A.J. Green, tem. A.J. Green tem 504 jardas recebidas. Como eu já comentei com vocês, Le'Veon Bell já conseguiu 36 first downs correndo. Nenhum outro running back da NFL chega a ter 30 first downs correndo com a bola. Le'Veon Bell chegou ao 13º jogo dele na história com pelo menos 150 jardas de scrimmage dos Steelers. Já é recorde da equipe. Nenhum jogador teve pelo menos 150 jardas de scrimmage em tantos jogos como o Bell teve. O Brown teve o 33º jogo da carreira dele com pelo menos 100 jardas. Já é um recorde absoluto dos Steelers, essa marca. O Brown, com o touchdown de domingo, chegou ao número 52 na carreira, já é o terceiro na história da NFL, atrás do John Stallworth e do Hines Ward. E talvez o mais incrível da carreira do Antonio Brown. Antonio Brown, ele está nos últimos 77 jogos com uma média de 100 jardas recebidas. Isso é coisa de outro mundo e que não era imaginável há pouco tempo atrás. Para dar uma noção, o Jerry Rice, no auge da carreira dele, conseguiu ter uma média de 95 jardas no período de 77 jogos. O Brown tá com 100. E como a gente já falou, não é de agora que o ataque do Steelers não transforma tudo isso que eu falei para vocês em pontos. Como a gente comentou, nos últimos 30 jogos, é nos últimos 2 anos, mas a gente pode olhar mais para trás, a gente não lembra de jogos, não fica marcado do Steelers jogos com muitos pontos na era Todd Haley. E na era Bruce Arians, sinceramente, eu também não me recordo de jogos do Steelers onde o ataque conseguiu marcar muitos pontos. Então, a gente está tendo 2 jogadores no auge da carreira, quebrando recordes e mais recordes toda semana. Brown caminhando a passos muito largos para ser o maior wide receiver da história da NFL. Bell também, querendo ou não, os números que o Bell tem já bota ele é um dos principais pontos para jogadores na história do Steelers, e ponto que é bom a gente não vê. Então, como a gente sabe que tanto o Mike Tomlin quanto a esposa do Mike Tomlin, a gloriosa Kia Tomlin, o Todd Haley, o Keith Butler, ouvem nosso podcast,
que fique novamente nosso apelo para eles, que com tantos números bons, tantos recordes quebrados, a gente só não vê a equipe quebrando recordes de forma geral. Ricardo, eu acho que a gente pode resumir, basicamente, tudo que a gente falou do ataque até agora, na seguinte frase: é inacreditável um ataque com tantos nomes, com tantos jogadores de qualidade, não conseguir traduzir as jardas que eles conseguem em campo em pontos. É simplesmente isso. Seja por falta de criatividade do Haley, seja pela falha na execução de jogada, essa questão tem que melhorar. A gente consegue traduzir tudo que a gente falou nesse ponto que eu acabei de falar. É inacreditável. Germano, sensacional, velho. Eu passei 5 minutos falando o que o Germano acabou de falar em 15 segundos. Sensacional. Ainda no ataque, não poderia deixar de falar sobre o episódio do domingo à noite, já que todo final de semana, todo jogo, todo depois do jogo do Steelers, toda hora tem que ter um drama, tem que ter um show nos bastidores da equipe. E no domingo à noite, o glorioso Ryan Rappaport, um abraço, Ryan Rappaport, saudades, inclusive, veio ao Twitter do nada, de forma inusitada, comentar sobre um desejo de troca do Martavis Bryant, que ele não estava satisfeito e não estava feliz de como vinha sendo utilizado em Pittsburgh. Ricardo, desculpa interromper, mas deixa eu te corrigir. Sobre uma suposta insatisfação do Martavis Bryant. Olha, não é nem uma possível. Eu não vou falar isso, porque eu realmente estou partindo do princípio que o Bryant não está satisfeito com o rol do time. Ele provavelmente deve ter conversado internamente e mostrou que não estava satisfeito com a produção dele e como ele não via sendo utilizado. Só o Rappaport que exagerou, mas eu não duvido que o Bryant estivesse infeliz. Obviamente, na frente das câmeras, ele vai chegar, Mike Tony vai falar, Big Ben vai falar, o time vai falar, não, ele está muito feliz aqui em Pittsburgh e tudo mais. Novamente, ele deve estar insatisfeito. A gente sabe que ele tem potência para mostrar muito mais do que vem mostrando. Isso não é nem muito culpa dele, é mais culpa do como o ataque vem se portando. A gente vai voltar para aquele assunto que a gente passou a última hora do programa falando basicamente. Trocar é exagero, como bem falaram hoje pela TL do Twitter, foi até o Mike Tom, na verdade, na coletiva dele, falou hoje que ele acha que esses boatos de troca partem muito mais de agentes e de familiares, de pessoas próximas do jogador. E como a gente viu, a namorada do Martavis Bryant estava pistola no domingo à noite, falando que o bebê dela, o senhor Martavis Bryant, não merecia a produção que tinha em Pittsburgh e que eles iam se mudar da cidade. Isso ela postou no Snapchat, isso ela postou no Twitter, depois apagou a postagem que fez no Twitter e tudo mais. Talvez essa sensação seja só minha. Eu não confio no Bryant. O Bryant, como a gente bem sabe, já mentiu pro Big Ben no passado, quando falou que estava livre das drogas, quando ele não estava. Então, não acho que o Bryant possa trabalhar com o benefício da dúvida, assim como o Rappaport também não. Mas o histórico que o Bryant tem não é dos melhores para eu falar que não. O Bryant tá feliz, mas ele pode estar feliz hoje depois que chegaram, conversaram com ele, pediram, não fica assim não e tudo mais, aí hoje ele pode estar mais feliz, mas no momento de cabeça quente, ele deve ter falado muita besteira no vestiário e tudo mais, encheu muito a paciência do Tony. Essa questão de ser um suposto pedido de troca, eu também não acredito muito, não. Eu tenho pra mim que isso ocorreu. Não vou nem entrar no mérito de quem deu o furo da notícia, se foi o Rappaport, se foi... Não importa se foi o Rappaport, se foi outra pessoa, enfim. Por mim, eu realmente acho que isso ocorreu. Até porque, pelo que você acabou de falar, Ricardo, se não fosse verdade, por que a namorada dele ia falar aquilo, entendeu? Então esse negócio que, foi um boato, não sei o quê, pra mim isso é balela, uma completa balela. Se ele não tivesse pedido uma transferência, uma troca, ou no mínimo reclamado e demonstrado uma insatisfação, a namorada dele não falaria aquilo nunca nas redes sociais. Só pelo fato dela ter
ter comentado aquilo no domingo, após a partida, isso já deixa claro para mim que realmente esse pedido ocorreu, e se o pedido não ocorreu, pelo menos que é que é um fato notório que ele não está satisfeito com a produção dele no ataque. Isso para mim é claro. Essa história de que foi um boato inventado pelos repórteres, que não sei o que, eu duvido bastante. Eu sinceramente duvido bastante. Não, eu acho que essa insatisfação aí deve existir, mas eu não acho que chegou a tanto. A namorada dele, obviamente, fez os posts aí que praticamente comprovou que essa insatisfação existia, mas suposto pedido de troca aí, eu realmente não acredito. Eu acredito justamente com o que vocês dois falaram aí, que houve essa insatisfação, deve ter ocorrido alguma conversa interna, né? Talvez até alguns palavrões do vestiário, reclamações, mas ou até na sideline, mas não acredito que tenha tido pedido de troca. O Rapoport aí já tem uma fama muito ruim com os Steelers. Em 2013 ele teria feito uma afirmação. Ele fez, na verdade, a afirmação de que o Big Ben teria pedido para trocar, para ser trocado, sair do Steelers, e o próprio Big Ben usou isso como argumento quando estava falando que não tinha visto nada do Bryant pedindo para ser trocado, nenhuma insatisfação explícita mesmo do Bryant. Ele falou, foi o mesmo cara que em 2013, alguns anos atrás, falou que eu estava pedindo troca, e pelo amor de Deus, não pedindo para não dar crédito nenhum a isso. Claro, não dá para confiar no Bryant, mas também eu não confio nem um pouco aí nessa informação super completa do Rapoport. É um cara que eu vou desconfiar sempre que ele botar uma notícia, a não ser que seja replicando outros que tem mais credibilidade. Mas como esse assunto do Bryant aí, no geral, eu acho que vai ser muito mais uma distração. O time tem que absorver isso e deixar disso, e ao invés de ficar tentando rebater isso ou qualquer outra coisa, começar a não mimar o Bryant, porque não tem para que mimá-lo. Ele não é também o melhor wide receiver da NFL que tem que entregar a bola para ele. O melhor wide receiver da NFL é o Antonio Brown, mas também tem que envolver ele no jogo. O Bryant toca na bola 2 vezes por jogo, isso é um absurdo. A gente, como eu já disse anteriormente, a gente tem playmakers no ataque que não só são Antonio Brown e Le'Veon Bell. Acho que a gente tem que dar a bola mais pro Juju, para ele decidir um pouco mais. Ele já tá mostrando que tem maturidade para isso. Tem que dar a bola muito mais pro Martavis Bryant, que é um cara muito decisivo. É um playmaker, sim. O problema é que não tá dando a bola para ele, e a gente sabe que se ele tá insatisfeito, ele tem razão. A gente sabe disso. Passa muito, muito também pela fase do ataque que não tá indo bem, pelo bem não tá indo tão bem, pelo ataque que só tá produzindo através do Bell e do Brown. Então, tem muito mais coisa a fundo aí sobre esse ataque do que essa questão do Bryant. Eu acho que o problema é muito mais embaixo, e que realmente, se ele tá insatisfeito, ele tem razão, mas não tem razão ao ponto de pedir troca. Esse ponto que a gente comentou do Bryant só é reforçado até pelo que o Tony comentou hoje na entrevista. O Tony falou que o Bryant está ciente que voltar em um trem em movimento é um processo que leva tempo. Então, o Bryant estava sem ritmo de jogo. O Bryant passou 1 ano e meio parado, sem ter contato com o campo de futebol, em nível de NFL, obviamente. Bryant não participou de forma completa do training camp. Ele foi chegar quase na metade, onde ele foi liberado para voltar às atividades. Isso é tempo perdido. E a gente viu o que o Bell sofreu nas primeiras semanas, quando não estava na mesma página do ataque. E Bell estava jogando nesse ataque temporada passada, algo que o Bryant não estava. Então, é natural, o Bryant está muito apressado, o Bryant está extremamente ansioso para receber uma bomba logo do Big Ben e tudo mais. Ele tem que ter calma. Então o Big Ben, toda a liderança que tem, foi lá, chamou ele para conversar, o Tony também, já disse, vamos encerrar esse assunto, não vamos gerar mais distração, toda semana é uma história diferente. Isso foi domingo, hoje, basicamente, pelas redes sociais, esse assunto já está tido como morto de página virada. Querendo ou não, também o Bryant, ele tem menos snaps que o Juju, de fato. São 288 do Juju contra 271 do Bryant na temporada. São 45 snaps por jogo, mas o Bryant talvez seja... o Bryant tem um potencial, na verdade,
de ser um playmaker muito superior ao do Juju. E o Brett não precisa de 60 snaps por partida como o Antonio Brown para poder virar uma partida, virar um jogo, não. O Brett em uma bola consegue, como a gente já viu diversas vezes ele fazendo, mudar o cenário de uma partida, tirar um coelho da cartola e correr para casa com a bola e anotar um touchdown. Então o Brett foi perfeito o que o Tony falou hoje. O Brett tem que ter paciência, tem que ter calma. Ele vai ser envolvido uma hora no ataque. E também, como a gente comentou, para encerrar esse assunto do Bryant, no domingo, quando essa notícia supostamente vazou. Se o Bryant quiser ir embora, com toda a sinceridade do mundo, um grande adeus a ele. Ele vai estar sendo extremamente ingrato ao que o Steelers fez. O Steelers confiou no Bryant para comparar o Santonio Holmes, MVP de Super Bowl, um cara querido em Pittsburgh, não é à toa que semana passada se aposentou oficialmente da NFL como jogador do Steelers, foi dispensado, sofrendo dos mesmos problemas do Bryant, sem mais, sem menos. Foi dispensado, na verdade, né? Foi trocado com o New York Jets na época, mas não teve chance, como o Bryant teve 2 chances já, do time todo bancar ele, do Big Ben lá bancar ele. O Bryant, como a gente já sabe, como eu comentei no início, já mentiu pro Big Ben, já traiu a confiança, e tudo mais. E o Bryant continua lá, firme e forte. Outros jogadores, talvez, na posição do Bryant, não tivessem essa mesma sorte de se manter na franquia estável, como é a do Steelers. Então o Bryant tem que estar muito grato pelo que o Steelers fez com ele para se manter na equipe hoje. E se ele quiser ir embora, não está satisfeito, continuar, foi por falta de adeus, um grande adeus para você, Martavis Bryant, mas ele vai ficar, como a gente sabe. E siga lá pelota, que a gente já falou muito hoje de ataque. É isso aí, isso aí. Aí eu só esqueci de falar o nome do Eli Rogers. Eli Rogers também é outro cara que pode aparecer um pouquinho mais, viu? Pelo amor de Deus. Eli Rogers não teve nenhuma bola lançada do Big Ben no domingo. Então o Big Ben queria o Eli Rogers em campo só para vê-lo mesmo. E o Eli Rogers estava lá. A mesma coisa o Hunter. O Hunter foi bancado para estar no roster para poder colocar a camisa do Steelers no dia de jogo e dizer que já jogou pelo Steelers. Só isso mesmo, porque bola na direção dele, acho que teve o quê? Uma recepção? Meu Deus do céu. O Hunter nem mal vê o campo. Era melhor ter ficado com Kobe Hamilton. Pronto, falei. Enfim, vamos lá. Vamos defesa. Que como já foi antecipado pelo Germando no início, uma vertente que, para mim, particularmente, está sendo positiva nessa temporada, e no domingo se destacou ainda mais. Ô, Ricardo, Oi. O elo forte da equipe é a defesa, Deixa que nossos ouvintes reflitam sobre isso. Que nossos ouvintes reflitam sobre isso. Que a defesa... Uma coisa a gente não pode reclamar da defesa. A defesa dá condição para o ataque ganhar todos os jogos. Ponto final. Concordo. Para mim, esse é o ponto que eu penso e reflito na defesa. Domingo, a defesa foi mágica. A gente meio que estava prevendo isso já. Depois do que o Fournette fez na semana passada, a gente sabia que o time não reproduziria a pataquada que fez contra o Bears e contra o Jaguars. E isso diante de Kareem Hunt, novamente, talvez o melhor running back da temporada até agora, o running back que tinha mais jardas, pelo menos, um running back mais dinâmico, o calouro sensação, e o Kareem Hunt foi reduzido a partida pelo chão, pelo menos, a exatamente 21 jardas, sendo a sua maior corrida de 5 jardas. E teve um momento no primeiro quarto, o Hunt não viu a bola, viu a cor da bola basicamente, e não conseguiu fazer nada. O ataque do Chiefs, em geral, não conseguiu fazer nada. O Kelce sumido, o Kelce teve 4 recepções para 37 jardas, de cabeça só lembra uma recepção do Kelce. Em termos de wide receiver do Chiefs, Tyreek Hill reduzido para 34 jardas, no factor na partida. Chiefs que estava sem o Albert Wilson e sem o Chris Conley e outros wide receivers machucados. Obviamente isso diminuiu um pouco o arsenal deles, permitiu que a gente focasse muito mais no Kelce
e no Rio. De forma geral, o ataque do Chiefs acordou quando liga aquele famoso modo desespero no final do quarto quarto, onde tem que arriscar passe, eles conseguiram ter sucesso. Isso foi de encontro ao que a gente comentou no início do podcast. A defesa jogou bem 3 quartos e meio. No final da partida, sobretudo o Burns tinha tudo para sair com o melhor jogo da carreira dele, possivelmente, mas no quarto quarto cagou tudo. Burns foi horrível. Eu dei uma gargalhada agora no Burns cagou, Ricardo. Foi muito bom, velho. O Burns fez besteira. O Burns fez muita merda no final da partida. É inaceitável o touchdown que ele cedeu pro DeAnthony Thompson. Ele não mostrou nenhuma noção de posicionamento de campo. O cara não sabia o que estava fazendo em campo. Não tinha um cara do lado da zona dele, grudado nele, não lembro quem era, mas obviamente não era pro Burns estar ali. Então, mas ele cedeu um passe nas costas dele, o DeAnthony Thompson estava completamente livre, não ter feito tackle, e o DeAnthony Thompson caminhou até a end zone. Foi o primeiro passe para touchdown que a defesa cedeu para mais de 40 jardas, mas o primeiro passe que a defesa cedeu para mais de 40 jardas. Todos os times já haviam cedido, menos o Steelers até essa jogada. Mas fora isso, defesa, palmas para ela, que deixou o time e salvou novamente a gente na partida para nos dar mais uma vitória nessa temporada. O Chiefs só teve um first down por corrida. Chiefs, novamente, que tem o Kareem Hunt. Teve uma descida pelo chão. E, se não me engano, foi o Alex Smith ainda que conseguiu. O Ricardo, aí sobre a defesa, a frase que você falou no início do tópico aí da defesa foi sensacional. Tudo que a gente queria, acho que desde 2014, era uma defesa que botasse o ataque em condições de ganhar o jogo. Porque desde 2014 que a gente tem um ataque espetacular, extremamente explosivo, com o Killer Bees já, com Bell, Bryant e Brown, e o Ben, obviamente, tinha esses componentes aí, essas armas aí no ataque que produziam muito e marcavam vários touchdowns, principalmente na red zone. Os Steelers não tinham problema na red zone naquela época. E uma defesa que cedia turbilhões de jardas e cedia muitos pontos. Então acabava que a gente via os Steelers envolvidos em vários shootouts, vários jogos de pontuações altíssimas, ou até às vezes ganhando, às vezes perdendo, na maioria das vezes ganhando. Geralmente nosso ataque consegue levar vantagem. Nos últimos anos a gente sempre pediu isso, uma defesa que colocasse a gente em condições de ganhar jogo. E pela primeira vez que a gente tem uma defesa que coloca os Steelers em condições de ganhar o jogo, a gente não tem um ataque fazendo isso. Vamos lá, vamos recapitular. O que aconteceu contra o Bears na semana 3? Beleza, eu entendo o argumento de quem fala que a defesa foi desastrosa e concordo. Não se cede 220 jardas terrestres para um time feito de Chicago Bears. E o ponto fraco da defesa vem sendo o jogo terrestre. Porém, foi uma defesa que só cedeu 17 pontos para o Chicago Bears. É muito pouco. 17 pontos é muito pouco. A gente tem um ataque que tem condições de fazer mais de 17 pontos no Chicago Bears. Pelo amor de Deus. E uma defesa que coloca a gente com condições de ganhar do Chicago Bears também tem que colocar em condições de ganhar de outros times, obviamente. E colocou a gente em condições de ganhar do Jacksonville. Só que Jacksonville anotou pontos em cima do ataque. Não foi o ataque de Jacksonville que anotou pontos em cima da nossa defesa. Só depois que a nossa defesa estava muito cansada e o jogo estava praticamente entregue, foi que aí eles conseguiram impor de vez o Smash Mouth Football. O Fournette fez o que quis, mas até certo ponto a defesa estava mantendo o ataque no jogo, estava mantendo o time no jogo, e o ataque não correspondeu. Foram acho que 2 quartos que a defesa segurou em Jacksonville. Foi uma partida inteira que a defesa colocou o ataque em condições de ganhar contra o Bears, inclusive conseguindo turnovers no campo de ataque, e o ataque não foi lá e não conseguiu a vitória. Então, o que a gente pode pedir da defesa, a defesa vem entregando essa temporada. E como o ataque não vem cumprindo com a parte dela, a defesa, que está fazendo tudo o que a gente pedia e até um pouco mais, e vem sendo quem vem ditando o ritmo dos Steelers nos jogos. Porque quem está ditando o ritmo dos Steelers nos jogos não é o Le'Veon Bell, não é o ataque tendo posses longas, é a defesa fazendo com que o ataque tenha muitas possibilidades de ficar com a bola no campo. E aí, como consequência disso, em algum momento, em alguma dessas situações de ataque, a gente vai conseguir um drive long. Então, o ataque está tendo várias oportunidades de se manter no campo por causa da defesa estar colocando em condições para isso. Não é uma defesa que está gerando vários turnovers. A gente não está tendo... Essa secundária não está fazendo 3 interceptações por jogo. A gente não está tendo vários turnovers. Mas também não está
cedendo 20, 30 ou até 40 pontos por jogo, o que é sensacional. Acho que o máximo que a gente cedeu foi contra Jacksonville, acho que foram 29 pontos, não é isso? 30. 30, exatamente. Quantos aí foram aí, dá pra botar no garbage time, num time praticamente entregue? 7, 10 pontos, num time praticamente entregue, numa defesa já cansada. A mesma coisa contra o Bears. A gente perdeu ali no drive final com a defesa completamente exausta. Tudo bem que a defesa foi mal naquele jogo, mas no segundo tempo, assistam tape, a defesa colocou o time em situações para ganhar o jogo. O time não executou, a gente perdeu o jogo. Simples assim. Simples assim. Então, a gente não tem mais nada para pedir para essa defesa. Outra coisa que eu queria comentar da defesa, isso aí vai ser rápido, é a secundária. E aí, todo mundo tá falando que o Steelers tá com a secundária espetacular, que tá segurando qualquer ataque aéreo. Beleza, a secundária tá muito bem mesmo, e realmente foi muito bem contra o Chiefs essa semana, que aí foi a primeira vez que a gente pegou um time com ataque aéreo que dá pra medir forças. Só que a gente tá disputando com, antes do Chiefs, com o Joe Flacco, com a temporada ridícula, com o Mike Glennon, com o Deshaun Kaiser, com Case Keenum. Não são testes, e teve jogo aí e o Blake Bortles, dos 2 jogos que a gente perdeu, o wide receiver deles teve 12, 15 jardas, o melhor wide receiver deles. Então basicamente o que a gente perdeu pro jogo terrestre, ou por erros de ataque, falta de execução, e o jogo aéreo realmente não engrenou contra a gente, mas também a gente não pegou nenhuma prova de fogo contra um jogo aéreo. O primeiro foi esse jogo do Chiefs, que também é um time que depende muito do jogo terrestre para se impor no jogo. Como não conseguiu, e era um time que estava extremamente limitado no arsenal de opções aéreas, tinha basicamente Travis Kelce, Tyreek Hill e Kareem Hunt, que também participam muito do jogo aéreo. Eles tiveram uma partida muito fraca ofensivamente, e a gente conseguiu a vitória. Eu acho que a gente tem que ter uma cautela aí quanto essa defesa aérea, e destacar um achado desse front office. A gente tem muito azar de encontrar caras como Blake, que esse front office bancou por 2 anos e o cara é um lixo, e tem sorte de acharem caras como Mike Hilton, que é um jogador excepcional, excelente tecla, muita vontade dentro de campo, muita agilidade, e o melhor de tudo, tá parecendo que ele realmente é excelente na cobertura. E quantas vezes a gente não tá vendo ele aí quebrando passes em situações decisivas no jogo? É realmente sensacional. Parecia que quando a gente contratou o Hayden, que a gente teria o melhor CB do time no Hayden, mas hoje é disparado o Mike Hilton. Enquanto a defesa supera expectativas, o ataque... Bom, a gente já comentou bastante sobre o ataque. Complicado, a defesa faz o trabalho dela, a defesa cede relativamente poucos pontos, ela força turnovers, ela deixa a equipe no jogo durante vários momentos, e do outro lado não acontece a mesma coisa. A falta de pontos acaba nas derrotas mesmo, como o Caio falou. A falta de pontos provenientes do ataque acaba dificultando bastante essa questão para a defesa, porque ela cansa. Mas eu só tenho a elogiar a unidade defensiva do time. Desde o começo da temporada tem sido, como eu falei antes, nosso cargo-chefe. Os jogadores têm se destacado bastante. O Shazier, na minha opinião, pelo menos nesse início de temporada, ele tá na disputa ali de Defensive Player of the Year, sinceramente, pelo nível de atuação dele. Nós temos o pessoal ali na linha defensiva se destacando muito. O Hayward, o Tuitt e o Hargrave estão fazendo um trabalho fenomenal. O Mike Hilton, como o Caio já falou, poxa, são vários jogadores que têm feito um trabalho legal. Eu vou também destacar agora outro jogador que eu gostei bastante, que foi o Vince Williams. Nesse último jogo ele derrubou o Alex Smith por 2 vezes, teve um bom trabalho contra a corrida, tanto que a defesa como um todo só cedeu 25 jardas terrestres. Olha esse dado, para uma defesa que tinha cedido 200 jardas no jogo anterior. É como você bem fala, Ricardo, só quem assiste o time é que entende. Uma pessoa que não tem conhecimento sobre os Steelers, que não assiste os jogos, olha nas estatísticas e fala: a defesa contra o jogo terrestre é horrível, a defesa contra o jogo terrestre não sei o quê. E a gente sabe que ela é boa. A questão não vou aqui me adentrar nesse mérito, porque eu teria que falar de ataque, não sei o quê, eu não tô afim mais disso, porque como eu falei lá no QG, eu tô puto com esse ataque, realmente eu tô muito puto. Então, foram 25 jardas terrestres, isso é um absurdo. A defesa vem jogando pra caralho, simplesmente a defesa joga pra
pra caralho, e o time não consegue um rendimento ao qual ele devia ter. É complicado. O Vince Williams, pra mim, foi o destaque desse último jogo, mas claro que a gente não pode ficar sem falar sobre o Harrison também, né? Aquele sec no final do jogo foi simplesmente sensacional. Simbólico, né? Simbólico, né, Germano? É simbólico e emblemático demais. O cara é o líder de sacks da equipe e da história. Tava sendo preterido por rookie ou por inexperientes, não tava nem indo pro jogo, sendo ativo. Aí ele é ativo pro jogo, tem uma quantidade relativamente baixa de snaps e consegue, lá pro final do jogo, fazer a jogada defensiva mais decisiva do jogo, que foi aquele sec do Alex Smith. Aquele sec ali, ele, basicamente, aquele sec ganhou o jogo, conseguiu garantir a vitória pra gente. É engraçado quando a gente viu o James Harrison, o Tony falando que envolveria mais o Harrison essa semana no gameplay da defesa contra o Chiefs, a gente viu logo na cabeça o Eric Fischer. Então, não houve situação melhor para botar o Harrison no matchup sozinho numa ilha contra o Fischer do que naquela situação para vencer a partida e fazer o sec decisivo. O Eric Fischer treme na frente do James Harrison. Fizeram esse comentário no domingo, vou reforçar aqui. O James Harrison é um closer, vai de fato para chegar e fechar as partidas. Ele não tem pass rush melhor que ele no Steelers hoje. E o Tony, na coletiva, comentou que pretende usar mais o James Harrison, que ele é um dos caras mais espetaculares que o Tony já conheceu. Não é um cara egoísta, não é um cara... Enfim, é um jogador exemplo. O estilo Hayward, que o Tony já falou que é um jogador perfeito para ele, e tá no mesmo patamar do Harrison, basicamente. Ô, Ricardo, eu acho que vale a pena também bater, dar umas porradinhas aqui no Mike Mitchell, né? Acho que ele merece. Eu defendo, sabe, eu faço parte, eu sou o único torcedor brasileiro, ou talvez o único torcedor que fala português do Steelers que defende o Mike Mitchell, mas domingo realmente... Não, eu gosto dele, pô. Eu defendo ele também, gosto dele, ele é bom jogador. O Tony comentou hoje, tá tendo um zoom muito grande no meio da mídia americana, principalmente por parte dos torcedores do Chiefs, daquele lance que ele foi, teoricamente, na maldade em cima do Alex Smith. Tony hoje comentou que o Mitchell tropeçou no tíquilo. As imagens mostram que o Mitchell tropeçou no tíquilo e caiu. E quando caiu, acidentalmente bateu no Alex Smith. Para mim, isso ficou claro. Quem não vê isso, como a própria mídia de Pittsburgh, de forma parcial, mas de forma correta também, comentou, cego. Não deveria ter sido falta, também não, foi falta. Tony também falou sobre isso. Foi falta, aconteceu um acidente de trabalho. O Chiefs está querendo justificar a derrota, basicamente, em cima desse lance, está querendo crucificar o Mitchell. E talvez estejam focando na jogada errada do Mitchell. Teve outra jogada, um tackle que o Mitchell deu, que ali sim o Mitchell foi errado, que o Mitchell foi no capacete. Eu não lembro de quem agora. O Mitchell foi errado naquele lance. E não estão focando nisso. Foi o Charkandrick West, no meio do campo. Teve até uma concussão, não foi isso? Exatamente. Saiu da hora no campo. Foi, realmente... Ali foi pesado. Ali foi desnecessário parte do Mitchell. Então, estão focando no lance errado em cima dele. O Mitchell vai ganhar uma multa, provavelmente, ao longo dessa semana. Mas ele não vai jogar mal. A fama precede ele, né? Ele já é conhecido aí por ser um pouquinho mais grosseiro do que o necessário. Já é conhecido por isso. A gente que é torcedor sabe disso. Dele exagerar, dele perder a linha, até comemorações quando não há necessidade. Tem coisas aí que o Mitchell faz que eu não sou muito fã e não concordo, apesar de achar ele bom jogador. Eu acho ele competente para ser o nosso free safety aí titular. Mas, não pode o Mitchell entrar no jogo e fazer a besteira que ele fez e cometer faltas para 15 jardas. E aquela jogada ali, ele tinha que ter conseguido aquele sec. Ele tinha que ter conseguido aquele sec. Também achei... A gente acabou ficando muito preso se o Mitchell foi na maldade ou não foi, e esqueceu que tanto ele como o Tickle não tiveram a capacidade técnica de ir lá derrubar o Alex Smith e transformou na big play. E o título basicamente para red zone do Steelers. Então, só para falar, encerrar esse assunto do Mitchell, muita gente fala o Mitchell é um jogador sujo, principalmente a torcida do Bengals. A torcida do Bengals, toda vez que vê um lance
mais pesado do Steelers chega e fala que merece suspensão, vocês falam tanto do Burfict, olha o time de vocês. Mitchell, em 8 anos na NFL, só recebeu 2 multas até hoje por hits ilegais. Então, eu não sei de onde vem essa fábula, essa invenção de que o Mitchell é um jogador sujo, quando a própria torcida do Steelers xinga tanto o Mitchell que ele perde teco. Exatamente. É muito reiterismo pra cima do Mitchell. Novamente, o Mitchell errou no lance domingo, ele foi muito na maldade em cima do Charkandrick West, ele vai receber uma multa. Foi pesado o lance que ele foi, mas o lance do Alex Smith, desculpa, dá pra ver pela imagem que ele tropeçou no tíquilo e acidentalmente caiu no pé, caiu no Smith. Na hora que ele caiu, não é à toa que o Mitchell levantou a mão como se fosse. Foi sem querer. Essa é a interpretação que eu tenho quando ele tá no chão. Essa forma aí que o torcedor do Bengals colocou no Mitchell, acho que foi por causa de uma porrada completamente legal que ele deu no Marvin Jones umas 2 temporadas atrás, numa bola que ele recebeu no meio do campo e foi um hit completamente na bola, completamente legal, pegou no meio do corpo, um tackle ali, praticamente de tirado dos livros, aquilo ali é a definição do que é um tackle muito bem dado, por sinal, e aí criou-se toda uma fama por trás dele por causa daquilo ali. Mas o Mitchell realmente não teve uma partida boa. O Artie Burns também estava tendo a partida da vida dele. Só que aí, o Burns, velho, caralho, parece que quando ele dá. Parece que você tá tendo esperança de que ele, esse cara tá evoluindo, agora vai. O Burns realmente é o pique de primeira rodada, é um cara cru, agora tá amadurecendo. Jogadaço do Burns tá indo bem. Caralho, aí ele caga e bota o Chiefs e volta no jogo. Velho, eu fico muito puto com o Burns porque ele é um cara que eu já tenho uma rejeição muito grande, sabe? Desde aquela pique que eu não aceitei muito bem, eu preferia muito mais que o time tivesse pego o Myles Jack ou qualquer outra posição, podia ter sido do ataque, podia ser um left tackle, o que fosse, mas, cara, ter pego o Art Burns me irritou muito naquela época e cada erro que ele comete parece que o meu ódio por ele, pela pique que desnecessária e reach que foi, aumenta e quando ele dá um fio de esperança de que ele pode ser um jogador de primeira rodada mesmo e vai ser um grande cornerback pros Steelers, aí ele vai e caga tudo, velho. E senta na merda que ele mesmo cagou e fica fazendo um pouco disso. Cara, ele ficou muito puto com o Burns, velho. Eu tô transtornado falando isso aqui, dá pra notar. Eu sou transtornado com esse cara. Não dá. Não tenho condições psicológicas e emocionais pra falar do Burns, não. Pra mim é isso, torcer aí pra ele realmente vingar. A única coisa que eu faço é torcer pra ele vingar, porque realmente eu não consigo vislumbrar o Burns se tornando num puta corner pros Steelers. O oposto eu vejo no Sean Davis, que fez uma jogada espetacular no jogo contra o Chiefs, praticamente arrancou um touchdown das mãos do Harris, mas o Burns não dá não, velho. O Burns não tenho mais paciência pro Burns, não. Sobre a defesa, o que eu tenho mais a acrescentar, o Vince Williams, para mim, foi um dos melhores jogadores do último jogo, tanto ataque como defesa. Ele fez o papel dele muito bem. Aquele cara que não aparece tanto, que não fica em jogadas óbvias de passe em campo, mas que tem sido uma belíssima surpresa nessa temporada, pelo menos na questão de chegar no quarterback adversário. Eu acho que é o 4º sack dele na temporada, 3º, alguma coisa assim. E para um inside linebacker, isso é ótimo. Ele, nas blitz, ele é um cara muito efetivo, ele sempre dá trabalho para a linha ofensiva adversária. E nesse último jogo isso ficou bem à mostra. Eu gostei bastante da atuação dele. Ele acabou se machucando no final do jogo, mas pelo recado que ele deu no Twitter, ele não deve ter nada de muito errado, não. Deve estar ok. Então, próximo jogo ele já deve estar de volta. Espero que ele esteja de volta, na verdade, porque é um cara que tem se provado muito importante para a defesa esse ano. O Vince Williams tem 4 sacks em 6 jogos, o que na escala Jarvis Jones já supera a carreira dele. O Jarvis Jones é a principal regra. Você tem que ter mais sexo que Jarvis Jones tendo na carreira. Pô, aí que não precisa acabar com. Não precisa chutar cachorro morto, pô. Bate no Burns aí, pô. Bate no Burns, não está cachorro morto, pô. Coitado do Jarvis Jones, tá aposentado lá no Arizona. Pobre Jarvis Jones. Um abraço, Jarvis Jones, se você estiver ouvindo esse podcast. Grande abraço. Pra fechar, só essa defesa que acho que a gente deu o valor merecido para ela e já deu os parabéns merecidos, jogadores devidamente destacados. Só dar uma corneta em um jogador e criar mais consciência, deixar esse nome mais na ponta da língua da nossa torcida para que continue valorizando esse menino. Primeiro jogador que merece todas as críticas, acho, dessa defesa hoje
O Dupree não continua mal nessa temporada, saiu do jogo com um tackle só, nenhum sec. Pressão também não existiu por parte do Dupree. Dupree sendo no facto dentro de campo. Você não vê o Dupree como você vê o Vince Williams e o Ryan Shazier ali no corpo de linebackers. Você também não vê ele feito o TJ Watt. TJ Watt, pelo menos, vez ou outra, consegue uma infiltração na OL e ajuda em algum tackle, meio que ele perca, mas ele tá lá cumprindo a função taticamente dele bem. TJ Watt saiu só com o tackle. Mas você consegue, pelo menos, sentir a presença do TJ Watt em campo, algo que você não vê com o Dupree. O Dupree, você não vê a cor dele no campo. Então, o Dupree precisa crescer mais. O Dupree, a gente precisa que o Dupree continue na crescente que ele estava na temporada passada. O Dupree jogou muito bem quando voltou da lesão em 2016, mas 2017 até agora, nada. E o menino, que eu acho que a gente tem que valorizar mais, tem que dar mais parabéns para ele, como já falaram aqui, é o Mike Hilton. Mike Hilton é o melhor cornerback desse time hoje. Os dois tackles que o Mike Hilton fez, nenhum outro cornerback dos Steelers, o Burns, o Joe Hayden, o Gay, o Sensible, qualquer jogador cornerback da equipe faria. Derrubou o Kelce. É o Travis Kelce, é um tight end. O Hilton tava com um cara nas costas bloqueando ele. Mesmo assim, ele conseguiu derrubar o Kelce no primeiro contato sem muito esforço. Isso é técnica. Isso aí, pra você aprender para o cornerback ser bom nessa técnica, a gente sabe que é difícil. E o outro foi o Hilton indo certeiro nas pernas de Tyreek Hill, que é o jogador mais rápido da NFL hoje. Então pegou o Hill atrás da linha de scrimmage e derrubou de forma exemplar. Perdeu muitas jardas naquela jogada. Então, o que o Hilton vai fazendo é coisa de playmaker. Então, a gente esperava que o playmaker da defesa fosse o Joe Hayden, pelo investimento, ou o Art Burns para ser jogador de primeira rodada. E quem está sendo é o Mike Hilton, um jogador que não foi nem draftado, está fazendo chover a secundária, está aparecendo semana após semana, jogando muito bem. Espero que essa história de amor com o Hilton continue por mais tempo. Um detalhe, Ricardo, o Mike Hilton, os Steelers têm muito problema, teve né, nas últimas temporadas, problemas contra tight ends. O Travis Kelce tem 2 metros de altura, 1,98 m, 2 metros. O Mike Hilton tem 1,75 m. Quantos cornerbacks de diferentes tamanhos, alturas, pesos, o que for, alinharam com tight ends do tamanho do Travis Kelce e não conseguiram nem acompanhar ele? Pelo amor de Deus, o Mike Hilton tem 1,75 m e conseguiu limitar o Travis Kelce no jogo de domingo. Esse menino aí tem muito futuro, ele é realmente diferente e um batalhador, né? Um cara que não foi draftado, veio de uma pré-temporada espetacular, sem muito alarde, fazendo boas partidas de pré-temporada. Quando viu, o cara já era titular dominante ali da posição de slot da nossa defesa, slot corner, e hoje é o melhor corner da equipe, sem dúvida, o jogador mais confiável ali de secundária. Vamos lá para as nossas considerações finais. Hoje, o programa, a gente se empolgou, poderia ser diferente, depois de uma vitória como essa, tantos pontos para se destacar na equipe. Então, eu já vou solicitar que o senhor Germano Coutinho, por favor, dê suas considerações finais e, como já é de praxe, o palpite do jogo contra o Bengals, por favor. Minha consideração final vai para algo que aconteceu, inclusive nos segundos finais do jogo, enquanto o Big Ben estava ajoelhando a bola, a câmera da transmissora do jogo procurou ali, focalizou o Tomlin, que estava com o Harrison, e os dois estavam num clima amistoso, num clima amigável. Se abraçaram, tal, brincaram, saindo sorrindo e tal. Algo que me deixa bastante feliz, em razão digamos assim, de talvez o que não está tão bom anteriormente, nas semanas anteriores, porque o Harrison não estava sendo nem relacionado. Então, esse fato de que, ao meu ver, ao que parece, o Tomlin e o Harrison se acertaram, isso me deixa bastante feliz, porque o Harrison é uma peça indispensável nesse time. Concordo totalmente, Ricardo, com o que você falou anteriormente. O Harrison é um closer, fazendo analogia com o beisebol, é aquele cara que, em snaps específicos, ele contribui bastante, ele contribui de um modo sensacional. Contra o Eric Fisher,
ali, numa das últimas jogadas do jogo, a gente viu bem como o Harrison pode ser efetivo. Então, minhas considerações finais vão para esse ponto. Quanto a placar, eu vou dizer 21-10 para os Steelers. Infelizmente, o ataque não vai, de novo, ultrapassar a marca dos 30 pontos, só que eu espero e eu conto que eles tenham uma melhora. Eu espero que eles consigam entrar mais na zona adversária, porque se continuar do jeito que tá, só tende a complicar. A defesa vai ter que jogar cada vez melhor. Tá na hora do ataque puxar um pouco da responsabilidade para si e conseguir ganhar um jogo. Então meu palpite é 21-10. Caio, por favor, sua consideração final e o palpite da partida contra o Bengals. Depois de uma vitória espetacular como essa em cima do Chiefs, o empolgou volta, né? Sem dúvida, quem é que não empolga depois de ganhar do melhor time da NFL na temporada, o único que estava invicto. Mas eu vou aí seguir a linha do Germano, vou manter meus pés no chão. Acho que independente de estar em situações completamente opostas na temporada, o Steelers e o Bengals é sempre um jogo muito físico, muito disputado, muito emotivo dentro de campo. Nunca é fácil o jogo de divisão da AFC Norte, tirando o Browns, né, em algumas vezes acaba sendo bem fácil, mas o Bengals nunca se mostrou um adversário fácil de ser batido, inclusive quando está mal. Então deve ser um jogo difícil. Não creio que o ataque vá produzir absurdos do nada. Acho que a gente vai ser limitado aí aos... Acho que dessa vez a gente bate a marca de 30 pontos. Acho que a gente chega lá aos 32. 32 a uns 21. Acho que vai ser uma partida próxima por algum momento. Talvez até a gente não esteja na liderança, mas acho que no fim a gente vai acabar ganhando. E eu tenho uma boa prediction para a partida. Eu creio que essa vai ser a partida que a gente vai ter a primeira interceptação de Joe Hayden com a camisa dos Steelers. Então fica aí essa bold prediction. Primeira pick do Joe Hayden com a camisa dos Steelers vai ser em cima do Andy Dalton no domingo. E a vitória virá aí no placar de 32-21. Então, muito obrigado, senhores. Para encerrar a minha participação aqui, encerrar o podcast, ser bem breve na consideração final. Tô falando uma coisa, a gente ficou brincando com o QG. Mike Tomlin, papai do Andy Reid. Andy Reid é um dos grandes técnicos da NFL, mas Andy Reid não consegue enfrentar time de Mike Tomlin, pelo que parece. 3 jogos, 3 vitórias no último ano. Isso no intervalo de 1 ano, basicamente. 3 vitórias onde o Steelers impôs o jogo com respeito. O Chiefs por mais que pudesse parecer, mas não mostrou muita reação ou conseguiu parar em algum momento a equipe do Steelers. Então, hashtag Mike Tomlin, papai do Andy Reid. E o palpite da partida, eu tô com o Caio, acredito que esse time vai passar dos 30 pontos. Toda semana eu fico com essa expectativa. A final bold prediction foi que o Steelers faria 30 pontos em todos os jogos nessa temporada, onde já foi pro saco de forma miserável, esse bold prediction. Mas acho que essa semana a gente consegue, a gente gosta de jogar contra o Bengals, a gente sabe jogar contra o Bengals, a gente sabe deixar esses caras pilhados, e é isso que vai acontecer no domingo, até que o Andy Dalton, como o Caio também já antecipou, vai lançar uma interceptação e vai cair nos colos de Joe Hayden. Então, 35-17 a vitória do Pittsburgh Steelers. Qual é o horário do jogo, Ricardo? O jogo será às 17h25 RRT, Recife Real Time. Afinal, esse podcast, além de ser clubista, também é bairrista da grande cidade do Recife. Então, você não tem horário de verão, o horário de Brasília é 18h25. Horário de Recife, o Recife Real Time é 17h25. Transmissão da ESPN. Ainda bem, afinal de contas, o sol não vai estar a pino, ou seja, o Andy Dalton não vai ser recarregado pelos raios solares naquele cabelo vermelho dele. Então é bem possível que realmente conseguimos ganhar o jogo. Germano, lá só tá escurecendo lá para as 7h30, 8h, Germano. Não vai ser tanto. Não vai estar no sol a pino. Aí vai ter um quarto, a gente vai ter pelo menos um quarto sem sol, que vai garantir a primeira interceptação do Joe Hayden com a camisa dos Steelers. E é isso, pessoal. Se você não quiser ser queimado, feito Burns no último quarto da partida de domingo, vá lá no iTunes e deixe sua avaliação para o nosso podcast. É extremamente importante e vai fazer com que nosso conteúdo chegue para mais torcedores do Steelers no país. Continua divulgando nosso Twitter, o Black Yellow BR.
para os amigos, para quem quiser acompanhar mais o universo desse time que a gente tanto ama. Nosso Instagram continua sempre ativo, instagram.com.br/BlackYellowBR. E um grande agradecimento, como sempre, ao Famo da Net por essa parceria de sucesso que já nos levou a 56 episódios. Um grande abraço para todos e até mais. Yeah, you know what it